Livro de Josué, no seu capítulo 1, dos versos 1 ao versículo de número 9, nós vamos ler esta palavra que vamos usar como tema: conquistando a terra da promessa. Repita assim após mim: conquistando a terra da promessa. O texto de Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenham cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, para onde quer que andares. E você diga amém. Podeis tomar assento em nome do Senhor Jesus. Conquistando a terra da promessa. Todos nós sabemos que a nossa vida, nós temos nela muitos desafios, seja na vida familiar, seja no trabalho e em toda a sociedade que nós vivemos hoje. Tudo isso nos apresentam desafios. Todavia, nós devemos levantar-nos e prosseguir. Parece que eu vejo Deus dizendo aqui para Josué: Josué, está na hora de você se levantar e seguir em frente. Porque imagine vocês, o grande líder Moisés aqui havia morrido. E olha, isso foi um baque
um estrondo para o líder Josué. A Bíblia diz que Josué, ele era sucessor de Moisés. Todavia, ele não estava preparado para a perda do seu grande líder. Aliás, nem a nação estava. Tanto é que a Bíblia nos mostra no capítulo 34 de Deuteronômio, que quando Moisés morreu, a Bíblia nos informa que Moisés estava sobre o monte Nebo, e ele via, lá do cume do monte Nebo, ele via, numa visão panorâmica, toda a terra prometida. Ele teve aquela visão panorâmica. E é interessante que, se alguém, em forma de merecimento, que merecia entrar na terra prometida, era Moisés. Se fosse na questão de merecimento, quem tinha total oportunidade, ou total aval de Deus para entrar na terra prometida, era Moisés. Porque a Bíblia diz que Moisés era amigo de Deus, que Deus falava com Moisés face a face. Ou seja, Moisés era um homem que desfrutava de um pleno relacionamento com Deus. Vivia na presença de Deus. Agora, você imagina uma coisa: Moisés ficou de fora. Mesmo sendo um homem, amigo de Deus, que desfrutava de comunhão com Deus. Você percebeu que muitas vezes, mesmo você sendo fiel, mesmo você fazendo tudo, agora imagine quando você faz tudo ao contrário. Mesmo você obedecendo na íntegra, à risca, como Moisés era tão obediente a Deus, mesmo assim, a Bíblia diz que quando, na idade de 120 anos, está no capítulo 34, o versículo de número 7, que Moisés tinha 120 anos. E aí, ele sobe no Monte Nebo, e ele olha naquela visão panorâmica. Lá estava a terra prometida. Interessante que preste atenção, 5 séculos antes, Deus havia prometido para Abraão a terra prometida. Você vê no livro do Gênesis, no capítulo 15, versículo de número 2, quando Deus disse para Abraão: segue-me e eu te darei as nações por herança. Então, depois de 5 séculos, o povo agora se vê. Irmão, era apenas mais um desafio. Era só atravessar o Jordão e o povo de Deus já estaria na terra prometida. E às vezes eu fico pensando, por que Deus não deixou Moisés realizar essa façanha? Gente, ele estava ali na divisa, no Monte Nebo, ali na região de Moabe. Ele estava ali, irmão, na divisa. Era só atravessar o Jordão e já estaria então na terra prometida. Você já imaginou que tem coisa que Deus te mostra, mas não vai deixar você realizar? Que tem coisa que os teus olhos contemplam e de repente não é para você, mas é para os seus descendentes? Se um que tinha por merecimento de entrar na terra prometida era Moisés, porque, irmão, durar ou aguentar aquele povo durante 40 anos na peregrinação no deserto, um povo de dura serviço, um povo obstinado, um povo desobediente, Moisés aguentou firme, resoluto e forte toda a desobediência daquele povo. Agora ele se vê
na oportunidade de entrar na terra prometida, olha para cá, Deus olha para Moisés e diz: você não vai entrar. Você não. Você vai passar agora o bastão para Josué, o seu sucessor. E a Bíblia diz, irmão, no versículo 5 do capítulo 34 de Deuteronômio, diz assim: assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Você já pensou? Da divisa. Mas um dia ele estaria do outro lado. Morreu ali, na divisa, conforme o dito do Senhor. No verso de número 6, diz que ele foi sepultado ali no vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje da sua sepultura. Aí no verso 7, era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Gente, se ele tinha vigor e os seus olhos não se escureceram, por que Deus não permitiu mais um pulinho? Ele estaria do outro lado. Mas é que a jornada de Moisés terminava exatamente ali. Eu entendo aqui que para a gente conquistar a terra da promessa, não é apenas você obedecer os mandamentos. Não é apenas você obedecer na íntegra a palavra de Deus. Não é apenas, ou só apenas isso. Tem um pouco mais para você fazer. Eu entendo dentro desta passagem bíblica. Eu entendo também que na nossa vida nós temos muitos desafios, seja na família, seja no trabalho, na sociedade em que vivemos. Mas eu entendo que você, como um cristão, você precisa se levantar e seguir em frente, até você tomar posse da terra prometida. Eu não vou dizer que a terra prometida é o céu, porque não é a terra prometida. A terra prometida para os filhos de Israel aqui era uma terra realmente, era a possessão de um lugar. Eles iam viver na terra prometida. Tem gente que diz que nós vamos para a terra prometida, a Canaã. Não. Eu pergunto para vocês, dos que saíram lá com Moisés do Egito, quantos entraram na terra prometida? Quantos entraram? Apenas 2. Então, misericórdia da igreja, né, irmão? Se a gente está indo para a terra prometida, só 2 de nós, homem, eu não sei nem quem é. Só Josué e Caleb entrou na terra prometida. Nenhum israelita entrou. Nem Moisés, que por merecimento deveria entrar, não entrou. Então, a igreja não está caminhando para a terra prometida. A caminhada da igreja é para o céu. Aleluia! Conquistando a terra da promessa. Mas essa terra não se trata de um lugar aqui, nesse mundo. A Bíblia diz que nós não temos aqui cidade permanente, buscamos a futura. A irmã cantou e é verdade, a nova Jerusalém. Este é o nosso propósito: chegar na nova Jerusalém, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. É ali. Todavia, enquanto nós estivermos aqui, nós temos uma peregrinação. Agora, fiel
é aquele que prometeu. Eu gosto muito do versículo que está no segundo livro de Coríntios, capítulo 1, e o versículo 20, que diz que toda promessa tem o sim de Deus. Porque todas quantas promessas há de Deus, tá? Que há em Deus, são nele sim, e por ele, amém, e para a glória do nome dele, por nós. Então toda promessa de Deus, irmão, se foi Deus que prometeu, fique tranquilo, porque Deus é fiel para cumprir, porque todas as promessas que há em Deus, através de Deus, já tem nele o sim. Isto é, ele dizendo para mim e para você: eu vou cumprir, fica tranquilo, aquilo que eu prometi para você, eu vou realizar. E a gente, através dessa palavra, a gente precisa tomar ânimo para a gente conquistar a terra da promessa. E eu não estou me referindo a uma terra secular, no sentido literal da palavra. Eu estou falando de uma conquista espiritual, que você não deve desistir, ainda que o vento assopra ao contrário, ainda que está difícil para você, você não pode jogar a toalha, você não pode desistir. Sabe por quê? Porque tem muita gente olhando para você, e se você desistir, essas pessoas serão desestimuladas e elas também desistirão. Tem muita gente olhando para você, tem muita gente olhando para mim, tem muita gente olhando para nós. Então Deus me manda te dizer: não desista, não desista, não desista, não desista. Nós encontramos nesse capítulo que Deus fala com Josué e anima-o. Por quê? Porque Josué estava completamente desanimado. Quando Moisés morre, diz no capítulo 34 de Deuteronômio, está escrito que os filhos de Israel, verso 8, eles plantearam 30 dias naquelas campinas de Moabe, 30 dias chorando. Olha como gostavam do líder. 30 dias, o povo chorando pela perda do seu líder, Moisés. Se vestiram de luto e eles choravam e pranteavam. Só que enquanto isso, diz a Bíblia no verso 9, que Josué, filho de Num, ele foi cheio do Espírito Santo. Ou seja, antes de Deus levar Moisés, Deus encheu Josué do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus já estava capacitando Josué para ser sucessor de Moisés. E a Bíblia diz que Josué, filho de Num, foi cheio do Espírito Santo, do espírito de sabedoria, quando Moisés tinha posto sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram conforme ou como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, eles chegaram para Josué e disseram: Josué, tudo que você nos ordenar, nós vamos fazer. Só que Josué, sentindo ainda a perda do seu grande líder, Moisés, ele estava acuado, amedrontado. Josué estava com medo, Josué estava desanimado. É por isso que o título desse capítulo 1 de Josué está escrito: Deus fala com Josué e anima-o, porque ele estava desanimado. E o verso de número 1 comprova isso. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, dizendo:
Moisés, meu servo, é morto. Verso de número 2. O ministério de Moisés acabou. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passe esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, agora Moisés não é, ou seja, Josué não é mais com Moisés, agora é com você. Mas como prosseguir a caminhada se o seu referencial, Moisés, estava morto? Como prosseguir a caminhada se Josué estava desanimado? E sabe que a gente vive um mundo aparente hoje. Eu percebi que depois das eleições, a maioria dos evangélicos se desanimaram. Eu não sei se você que é espiritual sentiu ou sente o mesmo, mas eu percebi que a maioria dos evangélicos, depois das eleições, parece que entrou num estágio de desânimo. Talvez estavam tão esperançosos que o outro lado ganhava, talvez estava colocando muita fé, muito ânimo, muita disposição. Talvez aconteceu conosco hoje o que aconteceu aqui com Josué e com o povo de Israel. Olha, quando eles estavam para entrar na terra prometida, Moisés levanta os olhos, vê a terra e diz: é ali, gente. Amanhã nós já vamos estar do outro lado. E aí, o líder tomba hoje, um dia antes. Mas Deus estava dizendo para o povo: Moisés morreu, mas a batalha continua. Moisés morreu, mas a terra prometida é logo ali à frente. Moisés morreu, mas agora é com você, Josué. É Deus falando com a gente, porque eu percebi, irmão, e muitos líderes do Brasil perceberam isso, que depois das eleições tem crente que ainda não voltou para cultuar a Deus. Eu vou protestar, irmão, pare com isso. Pastor, mas esse não é o caminho? Não, senhores, protestar não é o caminho. Pastor, mas foi roubo. Gente, Deus está no controle de todas as coisas. E se Deus permitiu algo acontecer, com certeza Deus estará dando uma lição para nossa nação. E a gente tem que aceitar a lição de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque até a prova de que houve uma fraude no resultado, não depende de nós. Sabe por quê? Porque hoje, quando você olha para a nossa nação, quem está mandando é o Xandão, que se tornou o xerife da nossa nação. Quem está mandando, eu diria, o faraó do Brasil hoje. Tem nome, tá? E tem sobrenome, vocês sabem de quem eu estou falando. O faraó do Brasil tem nome e sobrenome. É o faraó. E só tem uma coisa para derrubá-lo. Só tem uma coisa para derrubar esse homem. Olha para cá. Joelhos. Pastor, é sério isso? É sério. Segundo o livro das Crônicas 7:14. Só tem uma coisa que pode mudar o resultado dessas eleições: joelho, a nação evangélica orando. Está escrito: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Gente, nada mais do que isso pode mudar a nação. Você vê que não houve manifestação de deputados. Onde estão eles?
os eleitos e os que já estavam lá. Os senadores estão tudo quietinho. Estão colocando o povo numa jogada. E eles que deveriam se levantar, aliás, receberam um voto útil do povo, estão tranquilos. Tem gente que já está negociando até com o outro lado. Gente, eu não sou defensor de esquerda, não. Vocês sabem que eu sou direito. Estou do lado direito. Mas tem uma coisa, irmão. O nosso lugar, o nosso alvo é prosseguir para a Nova Jerusalém de Deus. Tem gente que está perdendo o foco. Tem gente que acha que acabou, a vida acabou. E na verdade, irmão, a sua vida só está começando. Tá? Porque com Deus o final não será derrota, não. Com Deus há sempre um final feliz. É dessa forma. E eu estou percebendo que depois das eleições, pastores falam comigo e eles estão dizendo: pastor, os crentes subiram. Os crentes subiram. Mas aonde estão, pastor? Ah, irmão, estão protestando por aí. Estão lá no meio da multidão. Irmão, isso não vai trazer a vitória. Agora, se você que tem 2 joelhos e uma boca começar a orar, Deus vai mover o céu. E Xandão nenhum vai ficar na frente do Todo-Poderoso Deus. Xerife nenhum. Você não viu lá quando Deus levantou em favor do povo lá no Egito, irmão? Faraó o grandão quis se colocar lá. Deus puniu. Sabe por quê, irmão? Quando a igreja está no altar, quando a igreja está no lugar certo, Deus faz coisas extraordinárias. Diga para o teu irmão: a eleição acabou, mas a vida continua. A vida continua, irmão. Tem gente que acha que alguém chegou e as igrejas agora vai fechar. Irmão, ninguém vai fechar a igreja. Coisa nenhuma. Antes de fechar qualquer igreja, tem que passar pelo aval dos deputados. E a gente tem a maioria lá no Congresso. Isso não vai passar, não vai fechar nenhuma igreja. Ah, pastor, já vai entrar e já vai roubar. Não é assim não, irmão. Tem muita gente de olho. A gente estava do outro lado porque nós somos sábios, fizemos a melhor escolha. Mas vamos respeitar também a escolha. De repente Deus está querendo corrigir a nação. Ah, vocês penderam para o lado errado, agora virá a correção. Às vezes a gente não quer aceitar. A gente nunca conhece a vontade de Deus. Ó, o que me chama a atenção aqui de Moisés é que Moisés diz: Senhor, peraí, o Senhor vai me levar agora? Agora que eu estou tão pertinho da chegada, os meus olhos já contemplam a terra prometida. Senhor, não permite eu ficar doente agora. Não permite. Ele não questionou. Olha para cá. Moisés entendeu que a sua etapa terminava ali. Não adianta, irmão. Pastor, o senhor é contra? Não, não sou contra. Mas vocês vão ver, as pessoas vão se desgastar. E vão se desgastar. Infelizmente no mundo. Porque só tem um homem que está sendo mais comentado, não só no Brasil, em todos os países da terra, no mundo. É o Xandão. O homem deixaram crescer tanto, o homem, que agora ninguém tem poder, nem os seus iguais, os ministros. Você viu? O presidente não indicou 2 ministros lá? Cadê eles? Que não falam nada. Acabou, irmão. O homem se levanta. Agora só tem um para derrubar esse homem. Quer que eu diga o nome dele? Jeová. Só tem um que pode derrubar esse homem. Deus. Através, olha aqui. Mas ninguém. Tem especialistas que não são crentes e já tem avaliado disso. Olha, esse aí, só Deus pode com esse cara. Mas ninguém pode. Ah, mas a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. E ainda mais no nosso país, que os poderes estão corrompidos. Sim ou não?
Os poderes estão corrompidos. Infelizmente, pode só dar desgaste e nada vai mudar nos resultados. Eu estou dizendo isso porque é mais de 45 anos que eu estou voltado também, porque eu sou cívico, eu sou voltado para as eleições, eu voto. E eu já conheço essa história muito bem. Eu estou falando para vocês com muita propriedade. Mas qual o resumo dessas palavras? Não perca o seu foco. Olha para cá. Eu sei que as coisas podem apertar um pouquinho, e talvez nem tanto, porque você não depende de governantes para prosperar. Você não precisa de governantes. Olha, a coisa pode estar difícil, pode não ter até governo. Você lembra de Elias o tisbita? Estava lá junto do ribeiro. A terra estava seca, não tinha água para beber, mas para o profeta de Deus tinha picanha de verdade. Aleluia! Tinha comida e tinha água fresquinha do ribeiro. E olha para cá, quando o ribeiro secou, Deus deu a direção certa para o profeta. Agora você entra na cidade, vai encontrar uma mulher pobre e viúva, e ela vai te sustentar. E não faltou pão e carne para o profeta. Olha para cá, Deus me manda te dizer: o vento pode soprar ao contrário, mas Deus cuida de você. Pode ter uma crise no Brasil, mas Deus cuida de você. Só que você não pode perder o foco, porque não você entra com aqueles que estão revoltados, e você começa a se revoltar, e o Espírito Santo de Deus se aparta de você. E aí você começa a falar, blasfemar, e sabe, e tem coisa que não depende dos homens. Só Deus pode derrubar esse faraó do Brasil. Só Deus pode fazer isso. Eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo. Só Deus pode fazer isso. Olha para cá. Deus falou com Moisés. E aí fez a promessa: toda planta, verso 3, todo lugar que pisar, Moisés, ou Josué, eu vou-lhe tenha dado. E assim como eu já falei para Moisés, desde o deserto, desse Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar, o grande mar poente do sol, será o vosso termo. E Deus disse ainda: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Olha, Josué, como eu fui com Moisés, verso 5, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Deus está falando com você. Pode vir uma crise, Deus vai estar contigo. Pode vir uma crise, Deus não vai te desamparar. Não. Escolhemos o outro lado para votar porque zelava pelos nossos princípios, mas a igreja nunca esteve firmada em governo algum. Não, a igreja nunca dependeu disso, porque quem cuida da igreja é Deus, e Ele que é dono dela. E quem cuida de você e da sua família é Deus, irmão. Então não se mata por isso, não se joga ao escárnio, não entre pela dúvida. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família. Verso de número 6, Deus disse para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. É essa parte que nós queremos entrar. Você tem que se esforçar. Não acha que a sua provisão vai vir dos homens. A sua provisão depende da alta temporada agora, do final do ano. A sua provisão depende de governo. Nananina não. A sua provisão depende do Todo-Poderoso Deus, Jeová Jiré, aquele que provê todas as coisas. Aí Deus disse para ele: esforça-te, verso 6, tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais
que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme tudo que está escrito na lei, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E não se desvie dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E eu termino nos versos 8 e 9, Deus dizendo para Josué: não se aparte da sua boca o livro desta lei. Irmão, não se aparta da palavra de Deus. Ainda que está difícil, não se aparta da palavra. Ainda que está difícil, não abandone a igreja. Ainda que a coisa, o vento assopra ao contrário, persiste. Não tenha esse pensamento: agora mudou o governo, agora a coisa vai ser difícil. Não, se dê. Você tem Deus na sua vida, e Deus faz a diferença. Não pensa: mudou o governo, agora a coisa está ruim para mim e vai ficar pior. Não pense assim, não. Deus está com você, e quem tem Deus tem a maioria. E você não vai depender de governo. Claro, tendo um governo bom, você terá mais facilidade. Mas tem uma coisa: você tendo Deus na sua vida, isso fará total diferença. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Está vendo quem vai te prosperar o teu caminho? É você cumprindo a palavra, é você andando na palavra, é você guardando a palavra. Isso te fará prosperar em todo o teu caminho. E depois da vírgula: e então prudentemente te conduzirás. E Deus fecha as cortinas desta palavra, dizendo para Josué no verso de número 9. Parece que Deus estava falando com Josué e ele ainda estava prostrado, sem força para se levantar. Aí Deus volta a falar com Josué, dizendo: não te mandei eu? Ou seja, você ainda está parado? Mediante tudo que eu te falei, você ainda não esboçou nenhuma reação? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes. Pastor, mas a coisa vai ficar feia, todo mundo está falando. Não. Se ficar feia, com Jesus você é mais do que vencedor. O seu compromisso não é com homens. Você já exerceu o seu direito de cidadania, você já votou conscientemente na pessoa certa. Amém. Eu também fiz a minha parte como cidadão terrestre. Mas tem uma coisa: agora tudo está nas mãos daquele que tudo pode fazer. Quando o faraó se achou grande e diz: não, eu não vou liberar o povo, Deus no dia seguinte matou o faraó com todo o seu exército. Não foi só ele, com todo o seu exército no Mar Vermelho. Entraram no mar e não tiveram como sair. Fique tranquilo, para cada um gigante que se levanta contra a nação e contra o povo de Deus, tem um Davizinho e tem uma pedra escolhida para no tempo certo. Não é no meu tempo, meu irmão. Espere. Alguém chegou para mim hoje, um pastor amigo, e disse: mas esse homem não vai cair? Eu falei: vai. Mas espere o momento. Deixa afrontar o exército do Deus vivo. Vai chegar a hora da pedrada na testa. Vai chegar a hora do gigante cair. Mas espere. Não é com as nossas forças, é com as forças daquele que tudo pode. Então, Deus me manda
te pregar, falar esta palavra, porque eu sei que hoje tem corações arrebentados aqui, pessoas que esperavam uma coisa, como também eu esperava, mas Deus falou comigo: meu servo, quem cuida da minha igreja e quem cuida de você sou eu. Olha para cá, quantas crises você já passou na sua vida? Quantas crises? Olha para trás, irmão. Quantos momentos difíceis você já passou, você já enfrentou? Deus não te deu livramento? Deus não te deu vitória? Você acha que Deus agora vai falhar com você? Não vai falhar. Então fique tranquilo, quem cuida de você é Deus. Quem cuida da sua família é Deus. Deus disse para Josué: não pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Fique em pé. Deus é contigo. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei se você adentrou aqui nesta noite e esperava ouvir uma palavra assim como esta. Sabe, irmão, porque os seres humanos, nós somos um pouco sensacionalistas. E por qualquer motivo a gente entristece. Qualquer motivo a gente entristece. Oh, meu candidato não ganhou, estou triste. Olha, fulano de tal perdeu o emprego, estou triste. Fulano de tal partiu, estou triste. Fique tranquilo. Você não sai debaixo dos cuidados de Deus. Deus cuida de você. Às vezes você pensa que a sua prosperidade vai vir dos governantes. A sua prosperidade vem daquele que tudo pode. Mas não perca o foco. Eu estou vendo pessoas perdendo o foco, achando que a vida acabou, achando: não, meu irmão, não pensa assim. Levante a sua cabeça, sacode a poeira da derrota aí, vamos sacudir a poeira. Quantas vezes lê a Bíblia, gente? Deus fez o povo de Israel perder uma batalha, só que não perderam a guerra, perdeu uma batalha. Sabe o que aconteceu agora? Nós perdemos uma batalha, mas nós não perdemos a guerra. Nós não perdemos a guerra, não. Então, foco naquilo que Deus tem para você. Nós vamos cantar um louvor. E você que precisa de oração, vem à frente. Pastor, estou precisando de oração, preciso de um milagre. Então saia do teu lugar, venha diante do altar. Quero convidar a nossa guerreira irmã Marisa, que completou mais um ano de vida, uma guerreira firme, resoluta. Venha até a frente. Pode vir com ela também, ô guerreiro Cláudio.